Será que a nossa relação com os nossos pais pode nos levar a adiar os nossos planos, procrastinar as nossas vidas, as coisas que a gente quer fazer, os nossos sonhos? Hoje nós vamos lançar um olhar para o pai, já que estamos no Dia dos Pais. Vamos olhar para as nossas questões com o masculino e esse masculino sendo simbolizado pelo pai. Um masculino arquetípico, não é somente sobre o nosso pai físico, é sobre o nosso pai em nós, como é o efeito que ele imprimiu em nós e como isso pode impactar a nossa dificuldade em iniciar as nossas coisas ou então na constância de levar as nossas coisas adiante. Nós vamos olhar para o pai hoje, durante a semana nós vamos lançar um olhar sobre a mãe. Eu gostaria de convidar vocês para esse mergulho. Nós já estamos no 4º vídeo falando sobre procrastinação. No vídeo de ontem, nós fizemos um exercício da autora Byron Katie para a gente identificar quem é essa pessoa a qual eu espero validação. E hoje nós vamos fazer aqui, na Constelação, uma novela da vida real. Eu faço esse podcast no grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar, o grupo é gratuito. Me manda uma mensagem aqui nos comentários. Meu nome é Luciana Luz, eu sou terapeuta sistêmica, psicanalista, analista junguiana, contadora de histórias. Eu trabalho com grupos de terapia, facilito rodas de mulheres. Esse é o meu trabalho, trabalhar com o nosso simbólico, com o nosso inconsciente, com arquétipos. Bom, povo, vamos lá? A nossa cliente chegou para o atendimento e a queixa dela era a seguinte: eu anotei algumas coisas aqui para a gente não esquecer. Eu gostaria de fazer uma transição de carreira, de mudar de carreira. Há anos eu quero fazer isso e não consigo. Para onde eu devo olhar? O que está acontecendo comigo? E aí eu preciso conversando, perguntando mais coisas para ir trazendo clareza, para nós irmos constelando essas coisas. A constelação ela não acontece na mesa, aqui no campo. Isso aqui é só um símbolo, é só uma representação, é só para que ela veja o inconsciente dela manifestado aqui. A constelação acontece no coração, quando nós constelamos os nossos complexos, as nossas dores, coisas que estavam ali no inconsciente se manifestando de forma inconsciente. No caso dela, qual era a manifestação? Eu quero mudar de carreira, eu quero fazer uma transição, mas não consigo e não sei o porquê. Então vamos olhar, né? O convite era para a gente olhar. Aí ela completou o seguinte, em 2 frases que eu anotei que são muito importantes. Parece que perco a força quando eu tento ir para essa minha nova carreira. Parece que eu perco a força. Essa frase foi importantíssima, porque, vamos lá, deixa eu atualizar uma coisa muito importante para a gente entender aqui, contextualizar, para quem não conhece a terapia sistêmica, para quem nunca fez uma constelação, nunca assistiu uma constelação, nunca representou numa constelação. Na terapia sistêmica, nós dizemos que a força vem do nosso masculino. Quem é o masculino em nós? O pai. E a vida vem pela mãe e pelo nosso feminino. Quem é o pai e quem é a mãe? O pai e a mãe em mim. Aquelas pessoas que estão dentro de mim, independente delas estarem vivas ou mortas, ok? Então vamos lá. Isso era muito importante a gente dizer. Quando ela diz, parece que perco a força, isso já diz muito, muito mesmo. Mas eu fico ali só na intuição, ainda não falei nada sobre pai. Não sei nada sobre o pai dela, né? A constelação é cega, né? A gente tá ali sem informações sobre a pessoa. Então ela fala, todos os anos eu me proponho a transicionar, eu coloco como meta transicionar de carreira. Começo, mas acabo voltando para a minha função antiga, ou seja, ela até tem uma pequena força de iniciação, de conseguir algo, começar algo, mas ela acaba voltando atrás, por questões de dinheiro, né? E aí eu pergunto, a coisa mais importante aqui, que eu como terapeuta, para perceber o que acontece. Como você se sente? Eu pergunto como a pessoa se sente, qual é a sensação que ela tem quando ela vai para essa carreira nova. Qual que é a sensação que ela tem? E aí ela me diz, a sensação é que eu estou pisando em ovos. Eu me sinto insegura, completamente perdida. Pareço uma criança desamparada. Pessoal, eu queria dizer para vocês que a novela da vida real, é de verdade.
e é baseado em fatos reais e eu peço autorização para as clientes para contar a história delas, tá? Nem sempre eu conto a história completa, tá? Aqui nós vamos trazer alguns pontos importantes. Esse vídeo é um pouquinho mais longo do que os outros que a gente fez até aqui, porque eu tô contando uma história e eu queria que você assistisse até o final, respeite essa história, porque essa mulher tem uma história de muita dor e muito sofrimento e ela tá abrindo essa história para exemplificar para nós um exemplo de como nosso olhar equivocado para o pai ou para a mãe pode afetar uma vida inteira. Então, por amor e por respeito, assista até o final, tá? Então vamos lá, eu coloco ela, lembrando que algumas dessas constelações eu faço na água, então ela já entra aqui e ela fica por aqui. E ela fica virada de costas, assim, no canto. Então, uma informação muito importante que eu conto nessas novelas da constelação, nessas novelas da vida real, eu tenho no outro canal algumas que eu já gravei, mas eu vou pôr mais aqui nesse canal para vocês verem. E eu conto lá no podcast no grupo. Esse campo é como se fosse o palco da nossa vida, tá? Ele representa o palco da nossa vida, o campo daquela pessoa, o campo pessoal dela. Então, quando a gente coloca o representante e ele boia e vai aqui para o centro, a gente diz que essa pessoa é centrada, ela está no centro da vida dela, ela já constelou vários complexos, várias coisas, e agora ela está aqui no centro da vida dela. Ela veio para ver alguma questão, algum probleminha, mas ela está no centro da vida dela. Mas a grande maioria das pessoas vem e elas ficam aqui pelas bordas, pelas laterais, muitas vezes olhando para a parte de fora, ou seja, ela não está olhando para a própria vida, ela está olhando para fora. Para quê? Aí nós vamos descobrir o que ela está vendo aqui, para onde ela está olhando. E quando ela não está no centro, quem é que está no centro? Quem ocupa o centro da minha vida? Por observação do meu trabalho, eu já percebi nessas constelações com bonecos que a pessoa que está aqui ocupando o centro é justamente o complexo a ser constelado. Eu percebi isso, então nós vamos olhando aqui. Eu já estava desconfiada de várias coisas, então eu peguei e coloquei, como eu estava desconfiada, eu coloquei um elemento oculto e ele foi boiando e aí ele parou do lado direito, aqui do lado direito dela. Esse elemento oculto parou aqui do lado direito dela e ficou aqui. Isso confirmou a minha desconfiança, a minha intuição era que a questão dela era com o pai, era com o masculino, eu não sabia nada da vida dela. E aí ele veio e parou aqui do lado direito ao lado do pai, indica que é uma questão com o pai. Se o bonequinho parasse aqui, poderia até ser uma questão com a mãe. E também é, tá, gente? Sempre é. Mas a questão principal a ser constelada, aquilo que está no centro da vida dela, é essa figura aqui, que é o pai. Mas até então ela não sabia. E aí, né, eu vou manter aqui esse elemento que ele é muito importante pra gente aqui hoje. Eu perguntei pra ela se os pais ainda são vivos. Ela já tem mais de 40 anos, tal, e aí ela falou, não, a minha mãe é falecida. Ela falou, a minha mãe. Aí eu, mas e o pai? Não, meu pai é vivo. Mas aí na hora que ela falou do pai, eu percebi, isso era uma constelação online, tá, pessoal, pelo computador. Então, eu vejo a tela grande, né, do computador, eu vejo toda a parte dela e ela na hora ficou assim. Ela subiu e ela se enrijeceu quando falou do pai. E aí eu falei assim, o seu pai é vivo então? Sim. Eu já sabia a resposta, mas eu tive que perguntar, como é o seu relacionamento com seu pai? E ela disse... E ela não conseguia falar, ela era bem falante, mas na hora que entrou o elemento pai no assunto, ela ficava calada e ela gesticulava apenas com os ombros, assim, batia, sabe assim, parecia que tava tendo um troço ali. E aí, mas eu preciso forçar, porque a rigidez dela, a reação dela é justamente as respostas que nós precisamos aqui, é o que precisa ser constelado. E aí, com muito sacrifício, ela finalmente conseguiu me dizer que o pai havia deixado a mãe quando ela ainda era muito pequena e tinha se casado novamente e tinha uma nova família. E aí, obviamente que eu perguntei, porque às vezes a gente precisa cutucar para as dores virem, né? Perguntei para ela se ela conhecia. Não, eu não conheço. Eu tenho irmãos e uma madrasta, mas eu não conheço. E aí ficou aquele silêncio, né? E eu deixo bastante vácuos de silêncio durante a constelação, porque o silêncio também constela, pessoal. A gente nem tem ideia. E fiquei observando o incômodo, o desconforto que ela sentia. E aí ela quebrou o silêncio e falou assim: ele já me convidou várias vezes para ir lá, eu é que nunca quis.
E ela fala com uma fala bem assim, impositiva, rígida, bem masculina. Eu é que nunca quis. E aí depois ficou aquele silêncio novamente e ela disse, pouco me importa a vida dele. Eu sei as falas, gente, porque essas constelações são gravadas, tá? Pouco me importa a vida dele, a mulher dele, os filhos, os netos, não me importo com a vida dele. Eu me importo com a vida da minha mãe, que sofreu muito quando ele nos deixou e ela nunca mais se relacionou com ninguém e morreu de câncer por causa do meu pai. Vão percebendo, pessoal? Então eu vou manter esse elemento aqui. Esse elemento aqui é o por causa do meu pai. Essa é a verdade de tudo que tá rolando no coraçãozinho da nossa querida, tá? Ela culpa o pai pela morte da mãe. Vamos olhar, vamos para frente, vamos para frente. Tem muita coisa aqui. Então, fica muito óbvio, né, que a questão é com o masculino, é com o pai. E aí eu pergunto para ela como é a sensação. Lembra que eu perguntei da sensação lá em cima? Como que é a sensação quando eu falo sobre o pai e sobre esses irmãos aí, sobre essa vida que o pai tem que ela não conhece? E aí depois de muito se estribuchar ali e tal, eu não gosto de falar, não gosto nem de pensar nisso, ela responde, né? Mas como é? Você tenta nomear a sensação. Ela não conseguia nomear, ela ficava dando de ombros. Quando ela dava de ombro, ela fazia tipo, sabe aquele gesto que a gente faz de indiferença? Ah, não me importo, não me importo. Mas a gente sabe que quem desdenha quer comprar. A terapia, gente, é quase uma bola de cristal, a gente ficar adivinhando ali tudo que tá se passando. Porque a pessoa veio para saber a verdade e ela precisa ver. Ela escolhe ver. Só que o ego reage, resiste para ver de fato a verdade. É muito interessante, é um jogo, sabe? É um jogo que a gente vai fazendo. E aí eu falei para ela, eu posso trazer uma possível sensação que você possa ter? E aí eu repeti a sensação que ela disse. Insegurança? Você sente que está pisando em ovos? Você se sente como uma criança desamparada? E aí ela, na hora, o rosto congelou assim, os olhos arregalaram. É muito importante eu ver os gestos da pessoa, eu ver a reação física do corpo, porque isso vai respondendo. Porque com a boca ela disse nada a ver, não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o corpo dela me disse que era verdade, que era real. Todo aquele desconforto que ela estava sentindo me disse que era real. E aí eu vim com a seguinte fala: o seu trabalho, esse trabalho que você faz há 20 anos, e é algo confortável para você, é um lugar comum, é algo que você faz sempre. Então você está acostumada, você tem o controle no seu trabalho daquilo que você faz. E quando você encerra ele e vai para o trabalho novo, que é o que você realmente quer fazer, você se sente desconfortável. É algo novo, você perde o controle sobre aquilo. Você se sente uma criança desamparada, porque é o novo. Nós temos medo do que é novo. E quando você está, a possibilidade de estar com esse pai e com essa família dele que você não conhece, é algo novo, né? Algo novo. E ali nós ficamos naquele silêncio um tempão, tudo, né? Tentar algo novo, controle sobre o que é conhecido, sobre aquilo que eu posso saber o que vai acontecer. Né? O feminino tem essa necessidade de controlar também, né? Os outros a si próprio, né? Então eu falei para ela, e aí eu disse para ela, na verdade você tem medo de ir lá na família do seu pai e descobrir que ele criou uma boa vida para ele. E que talvez ele é feliz, e que talvez esses filhos são felizes. E você não está lá, você escolheu por lealdade à sua mãe e a dor dela e ao sofrimento dela não pertencer a essa família que o seu pai criou. Porque ela me contou que a mãe não se casou novamente, a mãe ficou presa. Ela tinha 4 para 5 anos quando o pai foi embora. Olha só, gente, olha quantos anos a mãe dela escolheu ficar sozinha. Então, o que que a gente, para onde a gente tem que olhar aqui, né? Vamos trazer aqui algo sobre o feminino e o masculino rapidamente, né? O pai deixou a mãe.
e ela tinha 4 anos. Vamos aqui fazer lançar um olhar, né? Ela tinha 4 anos, o pai deixou a mãe. E aí, o pai seguiu com a vida. Ele começou uma nova família, teve filhos e a vida dele foi para frente, seguiu. A mãe ficou presa nisso que aconteceu. Gente, nós precisamos compreender que todos temos escolhas. Escolhas. A mãe poderia, ela era nova, ela tinha 20 e poucos anos. Ela poderia ter escolhido continuar a vida. Ela poderia ter escolhido continuar, deixar para trás o passado. Não vamos nem usar a palavra perdoar, que essa palavra é proibida. O povo não aceita. Mas vamos dizer assim, ela poderia ter liberado ele e ter seguido com a própria vida. Entende? Eles não chegaram a ser casados, mas moraram junto esses 4 anos. Foi uma gravidez, vamos dizer assim, indesejada, né? Uma gravidez que ela não planejou, não planejada. A palavra certa é não planejada, não é indesejada, desculpem. Foi uma gravidez não planejada e ela ficou com a menina. E aí ela me contou que o pai voltava um final de semana por mês para pegá-la e que a mãe não gostava disso. Mas eu não quero entrar nesse mérito do que aconteceu com a mãe, o que a mãe sentia. Na verdade, não importa o que aconteceu entre os nossos pais. Não é da nossa conta o que aconteceu, o que houve com eles. O que é da nossa conta? Que o vínculo deles, o envolvimento sexual desse homem e dessa mulher trouxe a minha vida, gerou a minha vida. Não importa como foi. O vínculo entre o meu pai e a minha mãe trouxe eu e a minha irmã ao mundo. O meu vínculo com o meu esposo trouxe as minhas filhas ao mundo. Tem pessoas que vão falar, ai, mas e no caso de abuso, de estupro? Não importa. Esse vínculo trouxe você ao mundo. Você é quem precisa ressignificar a maneira de ver e olhar para frente na sua vida. Se você ficar o tempo todo aqui, ó, no passado, julgando, a minha mãe morreu por sua causa. Eu fiz esse exercício com ela. Você matou a minha mãe. Pedi para ela fechar o olho, mentalizar o pai. Agora diga para o seu pai, ele é vivo ainda. Você matou a minha mãe. Mas ela não conseguia falar. Não saía da boca dela, porque não é uma verdade. E ainda que a gente fale algo que não é real, você não consegue repetir várias vezes. Às vezes, por raiva, o cliente fala, você matou minha mãe. Então repete, e eu peço para repetir várias vezes até aquilo ir se dissolvendo, se diluindo, porque não é verdadeiro. O pai não matou a mãe, o pai deixou a mãe. Tem seus motivos? Teve a história entre eles? Teve. É da minha alçada o que houve entre eles? Não, não é da minha alçada, não é da sua alçada. Se a nossa amiguinha ficar aqui, ó, a vida toda, você matou minha mãe, você deixou a gente, minha mãe sofreu, a minha mãe teve uma doença horrível, eu cresci sem pai, eu não sei o quê. Se ela ficasse aqui julgando esse pai a vida toda, é ela que não consegue crescer e ir para a vida. É ela que perde a força para tocar a vida dela. O pai voltou para buscá-la. Ele quis levá-la para conhecer a nova família. Ela, na adolescência, que não quis. Ela não quis. Ela mesma falou, eu não quis, Lu. Porque, na verdade, verdadeira, eu não queria ver a felicidade dele sem mim. Só que isso era só uma percepção, porque ele estava incluindo ela na vida dele. Se ele voltava todo um final de semana, na época, a gente não tinha guarda compartilhada, vamos entender? Isso era nos anos 80? Não tinha guarda compartilhada na época, entende? Não era nem nos anos 80, porque eu nasci em 81, era lá nos anos 70, gente. Então, ele vinha um final de semana por mês para levar ela para casa dele. Ele tentou incluí-la, ele tentou fazer com que ela pertencesse a essa nova família que ele estava criando, mas por lealdade à mãe, ela não conseguiu. Por amor à mãe. É um amor cego? É um amor cego, mas é um amor da criança. O amor infantil, dizia Bert Hellinger, é um amor cego, é um amor que não vê, é um amor da lealdade sistêmica. É como se ela chegasse à mãe e dissesse, mamãe, eu te amo tanto e por amor a você, eu escolhi não ir com meu pai.
Eu escolhi permanecer aqui, só nós duas, porque ela até me contou que eram os melhores dias do mês dela. Eram os finais de semana que o pai vinha buscá-la, porque ela ia para parques, ela ia para circo, para lugares diferentes, porque a mãe não deixava ele levar para casa da nova esposa, que pelo que eu entendi também era amante, né? Foi a amante, depois ele legou a esposa para ficar com a amante. Até hoje ele é casado com ela. Então ela não queria, a mãe não queria que ele levasse ela para casa da mãe. Então ele levava para parque, cinema, para lugares. E ela tinha a oportunidade de ver coisas diferentes, de comer coisas diferentes. Ela sempre voltava com um ursinho, com alguma coisa. E a mãe ficava ressentida. A mãe não conseguiu tocar a própria vida. Porque, gente, o que aconteceria com uma mulher saudável? Ela tocaria a própria vida. Ela sairia com amigas, conheceria pessoas e continuaria o movimento da vida, mas ela parou o movimento da vida. E vocês que já me seguem há bastante tempo lá nos grupos, que já estão acostumados com as constelações, vocês sabem qual que é a palavra, qual que é a expressão que Bert Hellinger usava para esse tipo de movimento? Movimento de menos vida. O movimento de menos vida é quando eu paro o movimento da vida e eu escolho ficar estagnada, parada no mesmo lugar. Eu fico com dó de mim mesma, eu me sinto vítima. Nós não estamos aqui para meter pau na mãe, estamos apenas olhando para o que aconteceu, para a realidade, abrindo os olhos de uma mulher, porque hoje ela não é mais uma criança com amor cego, ela é uma mulher. E sem perceber, ela está repetindo as lealdades da mãe, repetindo os ciclos da mãe. Porque aí nesse momento, ela me contou que ela se separou e ela também já está há 10 anos sozinha. E ela sente que ela tem raiva de homem. Olha só, sendo leal inconscientemente à mãe, odiando o homem, portanto, odiando o pai em mim, o masculino em mim. O que eu falei para vocês que é o masculino lá no início? É a nossa força. O pai envia para a vida. A força do pai, quando eu tomo a vida que a mãe deu e a força que o pai deu, eu sou capaz de ir para a vida e aí eu me torno uma adulta. E eu passo a ser responsável pela minha própria felicidade. Mas enquanto eu estou julgando o meu pai e com dó da minha mãe, eu cresço, porque biologicamente a gente tem que crescer. Eu cresço, mas eu fico olhando para eles, presa ao passado deles. Outra expressão que Bert nos ensina, emaranhada. Essa mulher estava emaranhada, é quando nós estamos amarrados dentro do sistema de origem, no julgamento e olhando para o passado, sentindo dó. Então eu estou emaranhada, estou presa aqui dentro. E aí a prosperidade está me chamando. Cadê o dinheirinho? Dinheiro, seu lindo. A prosperidade está me chamando, o casamento está me chamando, os amigos e uma vida social saudável está me chamando e eu não consigo ir para a vida. Estou presa aqui. É onde nós manifestamos depressão, é onde nós manifestamos doenças, transtornos emocionais, transtornos de personalidade. Então, qual foi o movimento que nós fizemos lá? Nós removemos os emaranhamentos entre ela e os pais. E ela pôde então, finalmente, olhar para essa mãe e dizer para a mãe: eu honro você. Você foi forte. Você é forte e você dá conta das suas dores. Eu te honro sendo feliz, escolhendo não carregar as suas dores. Eu te honro escolhendo não sofrer as mesmas dores que você sofreu. Não importa se a sua mãe já fez a passagem, não importa. Você vai fechar os olhos e imaginar a sua mãe, se lembrar dela e vai dizer essas palavras: eu honro você. Você é forte. Você é maior que eu e é capaz de lidar com as suas dores. E eu escolho não mais carregar as suas dores para você. Você é forte. Quando você olha para alguém e diz você é forte, você é capaz, você está dizendo que você não sente dó dela.
Gente, a gente sente dó, sei lá, de um morador de rua, de um cachorro de rua, a gente não sente dó da mãe e do pai. E aí ela olhou, nós falamos um monte de coisa, tá? Senão esse vídeo vai ficar longo. E finalmente ela pôde olhar para esse pai e dizer dentro do coração dela: como eu esperei, papai, esse dia que eu posso me jogar em seus braços e me permitir ser amada por você, me deixar ser amada. Como, gente, como essa mulher chorou. E eu tô toda arrepiada. Pensa, gente, que são 47 anos, menos um pouquinho, ela tinha 5 anos, que ela gostaria de se jogar nos braços desse pai, beijá-lo e deixar que ele a amasse. Mas, por lealdade a essa mãe, ela foi impedida disso. Ela escolheu não fazer esse movimento de pertencer a essa família. Depois, isso tem 1 ano, essa constelação, tá, pessoal? Tem 1 ano, foi nessa mesma época do ano passado. E aí ela me contou depois que ela procurou o pai. Inclusive ele está doente e ela pôde passar o Natal com esses irmãos, com esses montes de sobrinho que ela tinha, que ela não conhecia. E ela finalmente se sentiu dentro de uma família. E olha como isso afetava a vida dela. Ela não conseguiu ter filhos, ela e o marido eram sozinhos, ela era completamente sozinha no mundo. Ela só tinha a família da mãe, que eram primos, tios, mas ela não tinha uma família mesmo. E foi a primeira vez que ela se sentiu em família. E ela disse que os irmãos dela pareciam com ela. Olha só, gente, que legal. Como ela parece com o pai e os irmãos pareciam com ela. Ela se reconheceu num lugar onde as pessoas se parecem com ela. E na família da mãe, ela não parecia com ninguém geneticamente, tá? Olha só que coisa mais linda. E um detalhe que ficou como um detalhe da história agora. Ela finalmente conseguiu dar início a essa empresa, empreender, que era o que ela realmente queria fazer. Saiu do CLT, da empresa que ela trabalhava há 20 anos, e finalmente conseguiu montar o negócio dela. Não são só flores, ela disse que está lutando, mas que ela agora é o momento dela dizer para si mesma: eu tive coragem de fazer, eu fui para mais vida. Né? Em 1 ano você não estrutura uma empresa totalmente, você não fica rico em 1 ano. Ela tá construindo tijolinho por tijolinho o negócio dela, mas é o sonho, é algo que está alinhado com o servir dela. É isso que eu quero dizer para vocês. Quando nós mudamos o nosso olhar, a nossa percepção para os nossos pais, para a história deles, quando nós olhamos para o passado nosso ou deles e nós finalmente dizemos: ok, tudo foi como foi. Finalmente podemos olhar para o futuro, para o que nos espera no futuro. O nosso dinheiro, a nossa empresa, os amigos, o casamento, a família, os filhos, entende? Quando eu finalmente olho para os meus pais e sinto paz com o passado deles, não importa que eles não ficaram juntos, mas eu tenho pai e eu tenho mãe, ou seja, eu tenho um ancoramento, entendeu? É isso que eu queria passar para vocês. Aonde você pode estar adiando, se bloqueando, se sabotando para começar, para fazer o que você precisa fazer, você pode voltar e olhar para o pai e para a mãe e liberar tudo isso. Nós vamos falar mais sobre isso, só para esse vídeo não ficar muito grande. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui, se inscrevam no canal, comente, curta, compartilha, manda para alguém esse vídeo que precisa ouvir sobre isso. Eu agradeço. Namastê, gratidão.